Portugalíssimo, um programa que respira Portugal. A nossa história, cultura, tradição, gastronomia e música em destaque na Popular FM. Portugalíssimo, aos domingos das 10 às 13 horas com Zezé Miranda. Estamos nós à rúbrica dos benefícios da psicologia. Mais uma vez, este domingo vamos falar sobre o impacto da doença oncológica num diagnóstico de câncer. Participe. É importante. Ao sabor da vossa rúbrica, o benefício da psicologia. E com a presença habitual da doutora psicóloga Natasha Seixas. O tema será o impacto psicológico após diagnóstico de cancro. Desde já, fica aqui o convite ao nosso querido Ivan. Psicologia é o estudo do comportamento e das funções mentais. A psicologia tem como objetivo imediato a compreensão de grupos e indivíduos, tanto pelo estabelecimento de princípios universais, como pelo estudo de casos específicos. E tem também, segundo alguns, como objetivo final, o benefício geral da sociedade. Como tinha dito, o tema de hoje é o impacto psicológico após diagnóstico de cancro. O suporte psicológico é fundamental durante diferentes fases de tratamento do cancro. A saúde emocional faz toda a diferença nos resultados. Acreditar na vitória, esse é o melhor complemento da medicamentação. Já está connosco a doutora psicóloga Natasha Seixas. E desde já, um muito bom dia. Seja bem-vinda e grato pela presença. Bom dia. Olá, bom dia, queridíssimo auditório. Com imenso prazer que estou aqui para mais um domingo na Popular FM para os benefícios da psicologia. Hoje, sobre o impacto de um diagnóstico de cancro. E a última emissão voltaremos depois, dia 2 de setembro. Sim, porque também merecemos umas férias, não é? Claro, e para a semana vai começar o verão em Portugal. Esperemos que sim, porque o verão está meio que envergonhado. Doutora, a psicologia oferece às pessoas a possibilidade de dar apoio à vida de cada um, claro, aos seus problemas, resposta às questões, aos seus problemas, às suas angústias, também aos seus medos, enfim. Doutora Natasha Seixas, quais são as reações comuns quando a pessoa recebe o diagnóstico e que tem cancro? Ora bem, as pessoas são diferentes, todas elas têm uma única impressão digital, por isso cada uma responde de forma diferente. Mas há algo em comum. Um diagnóstico de cancro não é fácil para ninguém. Um diagnóstico de cancro está associado a muitos mitos e um deles é a morte. É preciso desmistificar, cancro não significa morte, principalmente nos dias de hoje. Os tratamentos estão muito avançados e as reações são mais que muitas. As mais comuns são, sem dúvida, o choro, raiva e zanga. Porquê eu? As pessoas questionam-se muitas vezes de porquê eu? Ou então as mais religiosas consideram como um castigo de Deus pelos seus pecados. Outras, que são mais religiosas, deixam de acreditar em Deus. E umas que até nem são religiosas passam a acreditar muito na religião e agarram-se muito à fé. Temos outras características de pessoas que recusam completamente o diagnóstico e tentam procurar outra opinião, uma segunda opinião. Aliás, que eu aconselho até fazê-lo, mesmo com o diagnóstico de cancro, aconselho que toda a gente procure uma segunda opinião, até para ver quais os melhores tratamentos. Eu quero só salvaguardar aqui uma coisa. A psico-oncologia é mesmo a minha área. Eu estive 17 anos ligada à psico-oncologia, tenho mesmo
Eu sou psicóloga clínica, tenho mesmo formação na psico-oncologia. Estou ligada a esta área do coração. Vi ao longo destes anos muitos doentes, muitos casos. Sei que doentes meus estão a ouvir neste momento. Eu quero deixar aqui um beijinho muito especial para todos eles que me estão a ouvir. E força, fé, coragem. Eu sei que vocês estão nesta luta e que são capazes de continuar. Quais os efeitos psicológicos negativos sobre a sexualidade feminina quando se descobre o câncer? Eu penso que essa pergunta estás-te a referir principalmente ao cancro da mama, certo? Sim, mais isso. Mais isso, que afeta a autoestima drasticamente. Um diagnóstico de cancro da mama na mulher, porque também o existe no homem, apesar de ser 1% em Portugal, mas existe. Por isso, homens, estejam alerta. No caso das mulheres, sem dúvida que afeta e muito a sexualidade, porque a mulher sente a sua feminilidade comprometida, afetada. O seu símbolo do desejo está completamente destruído e a mulher deixa de, ou por vergonha, ou por sentir que tudo morreu dentro dela, todo o símbolo de mulher desapareceu. Ela deixa de existir como mulher e até talvez como pessoa e entra em depressão. A situação de choque ao descobrir o diagnóstico de cancro e, para além disso, deixar de ser mulher, o símbolo de mulher. Eu, quando falei de sexualidade feminina, também há, no outro aspecto, a sexualidade também masculina, no caso da próstata, também. Não é só a mulher que tem problemas, penso eu. Mas fez uma pergunta da mulher, na mulher já vou ao homem, então. A mulher deixa de querer, deixa de ter desejo sexual, deixa de querer que o homem a toque, por vergonha que ele a toque por falta da mutação do peito, seja uma mutação, uma mastectomia radical ou parcial, tudo depende da cirurgia que fez, tudo depende do grau do cancro que tem, não é? Tudo vai depender do diagnóstico que foi feito, do tratamento e do prognóstico. A partir daí, a mulher, após esta intervenção, vai se deparar com ela própria o espelho e vai se deparar com uma nova pessoa. Porque uma pessoa que se depara com um diagnóstico de cancro, com os seus tratamentos, jamais voltará a ser a mesma. Normalmente, a pessoa renasce, volta com mais forças e há outras que simplesmente desistem. Portanto, a pessoa deixa exatamente de ter vontade sexual, deixa de ter vontade que o marido a toque, até tem vergonha que ele a veja e até ela própria tem vergonha e às vezes uma certa repulsa de se tocar. E aí tem que procurar ajuda profissional de um psico-oncologista que a ajude mesmo a superar essa situação, porque ela é digna e não é por deixar de ter um peito que deixa de ser menos do que era. Claro. Em relação ao homem, eu penso que acaba por ser ainda mais complicado. Pelos os casos que tenho acompanhado, um homem com diagnóstico de cancro da próstata, apesar dos casos terem um sucesso muito grande de cura, acabam por ter pouca confiança em si. Quando afeta a autoestima, o homem, para conseguir uma ereção depois, é muito difícil. A nível psicológico, eles não conseguem ultrapassar e têm o medo de falhar. E quando há um medo de falhar, é mais um medo que vence do que propriamente a doença em si, porque a doença, uma vez tratável, é o psicológico que fica a falhar e eles não conseguem superar esse receio. É muito complicado mesmo. Compartilhar experiências ajuda a superar a situação e o porquê? Sim. Grupos de entreajuda e que sejam baseados na partilha, mas com um orientador, portanto tem que ter um terapeuta a orientar. Não falem entreajuda, por exemplo, entre amigos e entre amigos que supostamente que vamos imaginar que é um amigo muito negativo
e que fala que o outro morreu, isto e aquilo. Não, tem que ser um grupo de ajuda em que estejam todos para o mesmo fim, em que todos se estimulem para a positividade, em que todos acreditem que vão vencer, porque o psicológico faz muito. O psicológico consegue vencer coisas imagináveis que às vezes até os próprios médicos não sabem explicar porque é que um doente conseguiu superar tão bem. Eu tenho casos com 1 mês, 2 de vida. Sei que alguém neste momento está a ouvir este programa e tinha um diagnóstico de 1 mês de vida e já passaram 3 anos e ainda está cá e vai estar por muito tempo. Imagino para si, eu sei que me está a ouvir. Força e coragem, minha querida. Você vai estar cá ainda por muito tempo. Este programa é pesado, fere suscetibilidades, mas acreditem que se você que está desse lado tem um diagnóstico de cancro, neste momento, acredite que é provável que supere-se mais rápido se manter a sua mente positiva e se procurar ajuda o mais rápido possível. O ser humano é composto de um tríade: corpo, mente e espírito. Tudo o que acomete o físico tem a sua repercussão no emocional e também no espiritual. E quando uma pessoa recebe a notícia que tem o cancro, o primeiro passo é procurar ajuda psicológica? O primeiro passo, penso que é a pessoa não sabe qual é o primeiro passo, a pessoa fica tão perdida, fica tão em choque, fica tão sem chão, que a pessoa acho que não vai pensar no primeiro passo. Mas, quando parar, quando conseguir refletir, o primeiro passo é fazer os tratamentos médicos, pensar no seu diagnóstico primeiro, procurar uma segunda opinião, se possível, para saber qual o tratamento melhor para si, porque cada um tem direito à sua escolha. E depois, sim, procurar uma ajuda de apoio para o guiar a nível psicológico, para o ajudar a pensar, a manter a calma, a relaxar neste momento tão difícil e inesperado da sua vida. Não é fácil ter cancro hoje em dia, apesar dos números estarem a aumentar e parecer uma gripe e que toda a gente tem cancro, porque os números entre 2 pessoas, uma vai sofrer de cancro nos próximos anos, eu já digo isto desde há 10 anos atrás, e ninguém acreditava. As estatísticas apontavam e chegavam no meu gabinete a preverem esta situação, esta pandemia. Ninguém acreditava, como ninguém acredita que nos próximos anos, em 2 pessoas, uma vai sofrer de doença mental, seja de pânico, e as pessoas não acreditam que, ou não querem ouvir que doença mental é pânico, é ansiedade, é hiperatividade, é bipolaridade. Isto é doença mental, chama-se assim. Como o cancro se chama cancro. Em 2 pessoas, atenção, 2 pessoas, uma vai sofrer de cancro e uma vai sofrer de doença mental. Os números estão aí à vista, não engana. Por isso há cada vez mais mortes, um mata este, outro mata aquele, agora há a moda das facadas. E no cancro, se vocês verem, os números aumentam. Se vocês olharem, um amigo vosso morreu ou está para morrer, ou um amigo vosso está a ser tratado do cancro, um é vencedor, outro é sobrevivente. Parem, olhem à vossa volta, estes números estão a falar por si. Agora, há prevenção, há como manter o cancro à distância. Eu faço palestras sobre isso, eu tento há anos alertar as pessoas de como manter o cancro à distância, como manter a saúde mental. Agora, tudo depende de si. O amor, a ciência, firmeza, companheirismo e muitas vezes colo são formas de encarar a doença com otimismo e fé. Exato. O amor é a base de tudo. De tudo. Para caminhar, para sorrir, para saber estar, para saber educar o outro, para nos encontrarmos, para acordarmos com um sorriso, para nos deitarmos com serenidade. O amor ajuda a encararmos a doença com mais força. Quem não tem amor
torna-se mais difícil encarar o cancro. Torna-se, mas acredito que eu já vi muita gente sozinha e abandonada quando um diagnóstico de cancro pelos seus familiares e pelo seu companheiro. E mesmo assim essas pessoas vão encontrar forças onde elas nunca pensaram ter. São pessoas que se tornam guerreiras, não por estarem a passar só pelo cancro, mas pela força que elas mostram ter, pela mulher ou pelo homem que elas mostram ser. E digo-lhe, essas pessoas são a minha fonte de inspiração às vezes. Eu amo os meus doentes de coração, amo. Eles são fantásticos. Eu adoro este trabalho por isso, porque eu conheço gente espetacular. E é um renascer de pessoas bonitas, é um renascer daquilo que não existe hoje em dia, de valores, de voltar a acreditar, de voltar a viver. Essas pessoas, sim, têm uma segunda oportunidade e sabem viver de novo, coisa que não sabiam, perdiam tempo com coisas desnecessárias. É o que a maioria hoje anda aí perdida e perde tempo com o que é desnecessário. É preciso saber viver. Doutora, como manter o emocional equilibrado e a qualidade de vida? Vou dar umas dicas, se quiseres, e o nosso auditório penso que também o vai querer. Como manter, ou seja, há aqui duas partes distintas. O emocional é, sem dúvida, diz que o cancro é uma doença da emoção, entre outras. Tudo começa no nosso cérebro. E a nível físico,